Bora, Rafael, para as últimas informações do Corinthians nessa sexta-feira. Será que a troca entre Corinthians e São Paulo, entre Alisson e José Martins, está próxima? Muita informação nesse vídeo com o André Hernan trazendo as últimas. O Dorival parece que quer muito o Alisson no Corinthians e o negócio pode acontecer a qualquer momento. Deixa o seu like e se inscreve no canal para você não perder nada do Timão, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Bom, agora nós vamos com o Jalili, nossa repórter Jalili Elias, para trazer as informações de como reverberou. Nunca é bom tomar de 3-0, né? Então, torcedores, calma. Mas teve um 3-0 pela frente. Jalili, tudo certo? Estou vendo que você está num baita local, na frente do Paulo Machado de Carvalho. Como é que ficou o Corinthians após essa derrota em Bragança, Jalili? Bom dia. Bom dia, Joãozinho. Bom dia, amigos do estúdio, também ao fã de esporte. É isso, uma derrota dura por 3-0. Então, o Corinthians perdeu para o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista pela segunda rodada do Paulistão. Claro, já pensando no clássico do final de semana, o Dorival optou por um time mais alternativo. Teve estreia, né? A estreia do Gabriel Paulista. Nunca é bom para um zagueiro estrear tomando 3 gols, mas ele estreou. Também optou por jogadores que são menos utilizados e jovens da base. Mas só deu o Bragantino ao longo de toda a partida, né? Vocês falaram uma grande noite também do John Dorival, como a Mari falou, no segundo tempo até esboçou ali uma reação, colocou Yuri Alberto, jogadores titulares, né? Breno Bidon, Mateuzinho, mas em campo, de fato, o Corinthians não correspondeu, não evoluiu. O Bragantino jogando em casa, né? No estádio Cícero de Souza Marques, confirmou não necessariamente a superioridade, mas foi melhor, né? A tendência era um jogo equilibrado, até por Corinthians ter entrado em campo com um time alternativo. Uma grande noite do John, 2 gols. O primeiro gol foi meio sem querer, né? Ele tentou cruzar a bola, acabou entrando, um gol no segundo tempo, e o Henry Mosqueira, então, no final, marcou o terceiro gol para sacramentar a vitória do Bragantino. Uma noite para esquecer do Corinthians, com direito a olé da torcida do Bragantino. A Mari também falou do gol perdido pelo Yuri Alberto ali aos 25 minutos do segundo tempo, quando a partida ainda estava 2-0, ele perdeu uma chance muito clara ali, praticamente em cima da linha. E também uma noite para esquecer do zagueiro Kaká envolvido. Vocês falaram, né? Começou como lateral, depois voltou para a zaga. Ele que teve ali envolvido em 2 dos 3 gols sofridos pelo Corinthians. Com essa vitória do Bragantino, o Bragantino agora é o líder do Paulistão, tem 100% de aproveitamento, enquanto o Corinthians, agora com uma vitória e uma derrota, estreou contra a Ponte Preta, venceu por 3-0, agora perde por 3-0, então zerado no saldo de gols, e é o 8º colocado do Paulistão. Mas, João, como a torcida falou nas arquibancadas, domingo é guerra, domingo é dia de clássico, tem Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena, o Corinthians que vai enfrentar um São Paulo em crise, fato que venceu ontem o São Bernardo por 1-0 no Morumbi, com gol do Luciano, mas é um momento, né, de instabilidade política, a questão do impeachment do Casares. Vai ser um grande jogo, expectativa, até pelo Dorival ter poupado os jogadores desse primeiro jogo, é que o Corinthians vá com força máxima para esse clássico do final de semana. Hernan, o Alisson, ele foi deixado de fora da partida de ontem de São Paulo, ele não foi relacionado, e nós trouxemos com exclusividade na ESPN Brasil, eu, você e Bruno Andrade, que o Corinthians ele segue insistindo pela contratação do volante, a pedido do Dorival. Ele não ser relacionado para a partida de ontem é mais um indício que ele vai sair do São Paulo, pelo que você soube? Vamos lá. O Alisson tem total interesse em mudar de ares nesse momento. A oferta do Corinthians, o desejo do Dorival, faz com que o Alisson reflita sobre uma possível saída e ares novos, né? Por quê? Vamos lá. O Alisson tem perdido muito espaço desde a chegada do Hernan Crespo. E assim, natural o jogador que sabe que não está sendo utilizado, que sabe que está sem sequência, querer jogar minutagens. A gente viu o Gabigol recentemente Cruzeiro Santos por causa de minutagem. O Dorival Júnior, na época que o Dorival era técnico do São Paulo e tinha o Alisson como pilar ali do meio campo, era um jogador que fazia até mais de uma função dentro do esquema do Dorival. O Alisson, conversando com pessoas que são muito próximas ao Alisson, essas pessoas me disseram o seguinte: o Alisson com o Dorival chegou até a se falar em seleção brasileira. Em determinado momento o Alisson estava numa pré-lista de seleção e tinha muitas chances de ser convocado, porque vivia um grande momento, que era um legado do Dorival Júnior com ele no São Paulo, ganhando a Copa do Brasil 2023, enfim, toda essa temporada mágica que o Alisson teve no São Paulo. Então, na cabeça do Alisson, uma mudança de ares, e ainda mais com um técnico que tão bem ele trabalhou, que ele teve tantos momentos bons, vê com bons olhos uma transferência. Então, assim, de titular na primeira rodada do Paulista a não relacionado, diz muita coisa sobre essa questão
da negociação e da possível ida ao Corinthians. O que tem que resolver do outro lado, e aí trazendo um pouco do São Paulo, o São Paulo obviamente não vai chegar e se desfazer de um jogador que o mercado quer, que o mercado consulta, que o mercado observa. O Alisson é um jogador muito importante, um jogador muito competente, como a gente falou aqui. Então o São Paulo quer uma compensação para poder iniciar ou finalizar essa negociação. Alguns atletas são observados pelo Corinthians. Por exemplo, o José Martínez. Quando o Bruno Andrade traz essa apuração e a gente começa a confrontar com as fontes, do lado do Morumbis, do lado do Tricolor, tiram um pouco o peso sobre ser uma troca direta com o Martínez, porque o São Paulo sabe que o Corinthians não toparia fazer um negócio pelo Martínez. Sim. Então você esfria um pouco essa possibilidade de troca. Só que, repito, hoje é um dia muito importante para o desenrolar dessas negociações que o São Paulo está tentando. Saída do Rodriguinho, Alisson e outros jogadores que o São Paulo está tentando contratar. Tem uma enquete disponível aqui para o nosso Fã do Esporte, está chegando na nossa live, que vai deixando seu like. O Alisson deve sair do São Paulo, torcedor tricolor? Sim, já deu tempo dele. Não, ele ainda pode ajudar o time. Sim, mas nunca para o Corinthians. Tem essas 3 opções. E aí manda sua interação no chat, o que você acha, porque assim, parece que é um fim de ciclo do Alisson no São Paulo, né, Hernan? Eu já vou jogar essa bola pro Bruno Andrade, mas a questão do Alisson, eu queria até te perguntar, tem uma sinalização positiva do Alisson para que haja um negócio? Porque você falou do descontentamento também, ele quer jogar, não é? Existe uma sinalização ali do staff, do Alisson, para que ocorram essas negociações com o Corinthians, Hernan? Assim, do Alisson querer sair? Cara, o cara quer jogar, né? Sim. O cara quer ter minutagem, O Alisson é um jogador que, se não me engano, tem 30 anos ou 31 anos, uma coisa assim. 32. E aí você já tem uma curva já mais pro fim da carreira do que do começo da carreira. Sim. Né? Então você faz um último bom contrato, você tem ainda aquela lenha para queimar. Então não vou dizer que sim, o Alisson quer sair do São Paulo de qualquer jeito, quer sair e já vai forçar uma saída e tal. Mas é um jogador que vê com bons olhos uma mudança de ares exatamente para poder ter essa minutagem em campo, como ele era titular absoluto no São Paulo tempos atrás. E aí, o Bruno Andrade, quando a gente fala de Alisson no Corinthians, você trouxe esse nome do José Martínez que interessa ao tricolor. Nós tínhamos apurado aqui, eu tinha apurado pelo menos, a possibilidade do São Paulo querer o Ranielli há um tempo atrás, quando a gente falou dessa negociação, mas tanto o Ranielli como o Corinthians, eles descartaram essa possibilidade. O Ranielli não quis sair, o Corinthians não quis negociar o Ranielli. O José Martínez, então, que está, assim, ainda preso de uma maneira na Venezuela, ele interessa ao São Paulo, caso ocorra uma troca, é isso? Bom, reforçando aquilo que você trouxe lá atrás do Ranielli, exatamente isso. O Corinthians não topa incluir o Ranielli nessa negociação, apesar do desejo aí desenfreado do Dorival e do Corinthians de terem o Alisson, e o próprio Ranielli não se mostrou interessado. Então, para já, um nome totalmente descartado. Eu não descarto totalmente o Martínez, apesar de ele ter sido bastante importante para o Corinthians na reta final da temporada passada, campeão da Copa do Brasil, jogador que o Dorival gosta. Se depender do Martínez, a informação que eu tenho é, se depender do Martínez, se o São Paulo forçar pelo Martínez, o Martínez diz não. Não só quer permanecer no Corinthians, como ainda busca a renovação de contrato, consequentemente a valorização de contrato. E essas primeiras conversas já começaram, inclusive. Do lado do Corinthians, num primeiro momento, o dia de amanhã é outra coisa, semana que vem é outra coisa. Hoje, o Corinthians não se mostra interessado na inclusão do Martínez. Mas conversando com pessoas ali envolvendo o Martínez, envolvendo o Corinthians, e aqui é sem criar qualquer tipo de polêmica, não vou aqui catapultar uma história que por enquanto é só um leve incômodo. É bem verdade que o Martínez ficou preso na Venezuela por conta da invasão do Trump dos Estados Unidos à Venezuela, mas dentro do Corinthians há uma corrente que acredita que o Martínez não se esforçou o suficiente para voltar a tempo ao Brasil.
Repito, tem ali os problemas burocráticos, os problemas envolvendo guerra não entre aspas, né, mas uma confusão entre Estados Unidos e Venezuela, bloqueou a saída do Martínez, mas a interpretação de algumas pessoas no Corinthians é de que o Martínez não se movimentou rapidamente ou o suficiente para se antecipar e se organizar. Ou seja, poderia ter encontrado outra forma, já estar em Caracas, não em Maracaibo, ou seja, isso aí também são outros pormenores. Não que isso influencie numa negociação, porque ele continua contando para o Dorival e para o Corinthians, mas é um pequeno estresse. Nada espetacular, repito, mas um pequeno estresse. Por isso eu não cravo 100% que o Martínez fica e não vai para o São Paulo. Se depender do jogador, não acontece. Aliás, a voz do jogador é muito importante. O Corinthians hoje não se mostra interessado, mas veremos aí os próximos dias. Se o Dorival insistir pelo Alisson, nunca sabemos. Mas, por enquanto, você e o Hernan trouxeram bem aí o termômetro, o contexto atual dessa negociação, que não é troca, mas pode ser troca, envolve uma parte financeira ou não envolve. Mas é isso, Ranieri descartado e Martínez, num primeiro momento, descartado. Mas para o Corinthians, proposta em cima da mesa, algo mais concreto do lado do São Paulo, não chegou. O Corinthians sabe que esses jogadores agradam ao São Paulo, mas não foi feita ainda ali uma grande aproximação para tratar desse assunto. E aí o Eduardo Coy pergunta aqui no nosso chat, o São Paulo tem interesse no Héctor Hernandes? Porque acho que não, né, Hernan? Acho que... Caleri voltou ontem. Tem o André Silva que está voltando. Tem o Rian Francisco que está voltando. Centroavante não é uma prioridade hoje dentro do São Paulo. A prioridade do São Paulo é meio-campista. Meio-campista. Caramba... São Paulo, você falou do Zenon, o cara que foi sondado também, aquele Júnior Hernandes, Júlio Fernandes. Júlio Fernandes. São nomes que estão meio ainda fora da realidade de São Paulo. Uma informação boa sobre isso é o seguinte, o São Paulo está esperando concretizar a venda do Rodriguinho. Certo. Recebe o valor pelo Rodriguinho e provavelmente vai investir num desses atletas. Seja com... transfer de empréstimo ou negociação definitiva, enfim. O São Paulo vai usar essa grana do Rodriguinho, da venda do Rodriguinho para o Red Bull Bragantino, para investir nesse meio-campista. O pessoal perguntando aqui, o Tavim, por que o Corinthians ainda não anunciou nenhum dos reforços? É isso que está uma expectativa, e até uma informação aqui sobre Caio... Como não anunciou? O Gabriel Paulista? Gabriel Paulista jogou ontem. É que a gente tá perguntando do Matheus Pereira, do Caio César, dessa galera aí. Ainda existem umas questões burocráticas sendo resolvidas, né? Sim. Ainda faltam. O Caio César, eu obtive a informação agora há pouco, que ele deve chegar em São Paulo entre segunda e terça-feira, para fazer exames médicos e assinar contrato. Caio César, informação exclusiva que demos aqui na ESPN Brasil. E aí, outro reforço que começou a circular essa informação nas redes sociais, e até aqui na ESPN da Rafaela, que ela publicou, João Ricardo, goleiro do Fortaleza, que chegaria ao Corinthians para ser uma opção para o Hugo. Eu apurei que houve uma sondagem, é o nome que agrada, mas tem alguns empecilhos aí, porque ele tem contrato com o Fortaleza até o final de 2027, e ele está lesionado, ele passou por uma cirurgia no ombro, e só volta no fim de março para o começo de abril. E outra questão, porque ele falou nos bastidores e ele tem muita identificação com Fortaleza, é que nesse processo de reconstrução, ele quer ficar. Ele quer ficar no Fortaleza. Ele tá machucado? Ele tá machucado também. Então tem essa questão, tem 3 empecilhos, mas existe uma sondagem, um interesse inicial do Corinthians. Só uma informação. Corinthians e São Paulo. Estávamos falando de São Paulo, vai ter majestoso na Neoquímica Arena domingão e os dois times pressionados. O Corinthians pelo 3-0 e o São Paulo pelo fora de campo, né? É absurdo, mas tem um mês que o Corinthians terceira rodada estadual, Mariana, você que adora, não tem como a gente negar que chega assim, né? Pois é, não faz nem um mês que o Corinthians ganhou um título nacional, né? E já tá pressionado, assim, a torcida já fala que domingo é guerra. Mas, assim, eu acho que os jogadores já estão super acostumados com isso. O comportamento de torcida é exatamente esse mesmo, assim. Não importa o que você fez ontem, eu quero que você faça de novo amanhã, né? Sim. Ou melhor, inclusive. E o torcedor, ele cobra muito isso. Mas eu acho que é um grupo experiente. Foi importante virar o ano com o Dorival, com o título, pra dar essa tranquilidade de você assumir essa responsabilidade de, gente, não vai dar. Eu vou girar o elenco, eu vou rodar, eu não vou colocar sempre os titulares.
titulares, eu não vou colocar sempre, né, os jogadores que vocês pedem, mas é que de fato não foi legal pro Corinthians ontem, assim, os jogadores que entraram não corresponderam, eu acho que o Dieguinho foi bem, eu acho que o Charles se esforçou, mas num contexto, num coletivo, assim, difícil, né, a gente tirar alguém ali, então o torcedor, ele sente essa derrota. Ontem tivemos também a estreia de Gabriel Paulista na zaga do Corinthians, André Donk. Ainda não dá pra tirar nenhuma, não dá pra cravar nada, afinal ele também é um cara que chegou, jogou ao lado do Tchoca, ele olhava no começo do jogo pra lateral, era outro zagueiro improvisado que é o Kaká. Você tem alguma consideração a respeito dessa estreia do zagueiro no Corinthians? Não foi um bom jogo, mas não dá pra responsabilizá-lo individualmente, né? Ainda chegou agora, tá conhecendo os novos companheiros, o time esteve muito abaixo, né, como a Mari falou, então acho que isso tudo influencia, até no primeiro gol, né, o Sacha vai muito bem entre os dois zagueiros pra fazer a movimentação, e acho que isso influencia no momento do gol, onde também acho que o Kaká deu muito espaço pro John fazer o levantamento, então acho que você fala muito a partir do coletivo, fala, o Gabriel Paulista começou mal, não sei. Acho que é você individualizar algo que não deu certo no coletivo, justamente, porque um time que tá sem ritmo, que não tem nenhum mês que disputava a temporada passada e ganhava um título, então, assim, acho que tem que ser... Esse discurso de crise se perdeu, eu discordo completamente, apesar de entender que a mentalidade, o modus operandi do futebol brasileiro, porque você tá falando de um momento em muito mais você preparar o teu time pra temporada, e por mais seja um clássico, eu acho que até o Dorival poupou muitos jogadores, né, mexeu bastante no time, tendo em vista uma escalação mais forte pro clássico, então acho que isso tem que ser considerado, mas faz parte do processo ali, acho que da temporada, e especificamente individualmente do Gabriel Paulista, eu não seria tão crítico em relação à atuação dele, apesar de não ter sido boa muito por conta disso. Perfeito, eu tô contigo e acho que ainda é muito cedo para fazer qualquer consideração em cima do zagueiro, mas fato é que a torcida começa com esse domingo é guerra, por quê? Sabadão tem e nenhuma torcida gosta de perder clássico. Sim. Fiel, mano, nada de desespero, cara. É time reserva, Kaká, horrível de lateral, Hugo Farias, outro lixo de lateral esquerdo. Então, é time reserva completamente. Só tinha o Hugo Souza, né, de titular, praticamente. Depois entrou Yuri Alberto, Breno Bidon, mas não tem que se desesperar, cara. É início de temporada, o Red Bull Bragantino tava de férias, saiu de férias muito tempo antes do Corinthians. Os caras saíram de férias no final do Brasileirão, a gente jogou ainda até o dia 21, então os caras estavam muito mais preparados fisicamente. Então, a gente fica bravo, né? Ninguém gosta de tomar 3-0, fica bravo, só que é procurar entender. Mas domingo o bicho vai pegar, mano. Domingo não pode nem pensar em perder pro São Paulo em casa. Esse time fraco do São Paulo em casa. E falar em São Paulo, mano, vocês aceitariam o Alisson receber o Alisson, né, como reforço e ceder o José Martinez? Ou os caras colocaram Andrés Martinez na chamada ali, mano? O José Martinez, cara, eu gosto muito do José Martinez pela raça dele. Claro, é jogador meio pavio curto e tal, às vezes tem umas expulsões boas, só que eu acho que ele tá melhorando nisso. Na final da Copa do Brasil, ele mostrou, ele tá melhorando. E eu não trocaria não, cara. Mas pelo que eu tô vendo, não vai ter jeito. Ranieri seria muita loucura. Aí é papo de demitir o Dorival no vestiário, mano. Mas eu acho que vai acontecer essa parada aí. Alisson por José Martinez. Caramba, e comenta aí o que você acha dessa possível troca. E domingo, hein? Domingão, força total. Força total não, né? Não vai ter o Garro, né? O Garro tá machucado. E o Memphis também não vai jogar. Quase força total, né? Domingo, né? Então, domingão é um dia de recuperar essa derrota aí e vencer. Porque são 8 rodadas só, mano. 8 rodadinhas só é complicado. Então, domingão a gente vai ter que já dar aquele gás de novo. Comenta aí, deixa o seu like e se inscreve no canal pra você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então, até o próximo. Valeu, é nóis.